Eu queria pedir para que a igreja abrisse a Bíblia no Evangelho de João, como temos feito os sermões no Evangelho de João, capítulo 8, do verso 1 até o verso 11. Esse texto, o evangelista vai trazer para a gente a ocasião em que Jesus, no momento em que ele pregava no templo, ele ensinava no templo, e os escribas e fariseus, eles levam até ele, né? Levam até ele uma mulher tirada no ato do adultério, para que então ela pudesse, de uma forma repentina, ser julgada, né? Por Cristo. E nós bem sabemos que os escribas e fariseus, eles, por inúmeras vezes, tentavam fazer que Cristo, né, tropeçasse em suas palavras, sendo por negligenciar o seu próprio ministério, negligenciar a lei, né, mosaica, ou se contradizer nas palavras que ele falava quando então ele apresentava ao mundo, né, o seu evangelho, que era o evangelho reconciliador, o evangelho de graça, um retorno da comunhão do homem para com Deus. Vamos então fazer a leitura desse texto. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem comigo, por gentileza. E diz assim: Jesus, entrando, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando-a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelo mais velho até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Jesus, ele era, né, um homem de coração que prezava pela prudência. E logo aqui nesse início, né, do relato, nós vemos Jesus se retirando, né, para o Monte das Oliveiras. E aqui fica claro para nós, até se nós voltarmos um pouco mais nos capítulos anteriores, nós vemos ali os fariseus e os escribas procurando ocasião, né, para poder prender Jesus Cristo. E com isso, né, Cristo então era um momento de festa ali, né, que o povo todo estava reunido, congregado para levar seu sacrifício. Então Jesus Cristo ele se retira, ele vai para o Monte das Oliveiras. E aqui fica um exemplo, né, para nós lá, logo nesse início, que Cristo ele se retira para o Monte das Oliveiras
e de madrugada ele volta novamente ao templo. Jesus, ele era dado ao serviço, né? Ele era dado ao serviço. E aqui, ainda que fique oculto, né, o verdadeiro motivo de por que ele se retirou da cidade para ir para o Monte das Oliveiras, entende-se que na tradição, né, pode ser porque ele estava de fato se retirando para se preservar durante a noite, para não se expor ao risco, né, demasiadamente. Então ele vai para o monte, para ali, provavelmente ele teria uma tenda ali posta. Então ele faz o seu serviço na cidade, ele prega e durante a noite ele se retira ao longe para estar ou orando durante a madrugada, ou então apenas se retirando, né, também para se preservar, não se expor ao perigo de forma demasiada. E nisso, irmãos, nós tiramos, né, já nessa primeira parte, uma grande lição, né? Cristo sendo Deus, o Senhor do Universo, o Verbo encarnado, ele entendia e compreendia, né? Ele aqui como homem, a necessidade, né, de estar vinculado a Deus, numa vida profunda, né, e ligada à oração, à busca a essa comunhão com o Pai. E isso pode, né, ou deveria pelo menos, nos acometer de um grande assombro, né? Porque quantas vezes nós somos negligentes com relação a isso, ao trabalho, ao serviço. E os irmãos nos acompanham aqui que já cedo, ele estava já de madrugada novamente ao templo para poder ensinar, e todo o povo ia ter com ele no templo. Em comparação, né, com o nosso estilo de vida, por muitas vezes a gente, o povo cristão, né, como um todo, ele é preguiçoso, nós nos tornamos, né, com o passar do tempo, descuidados. A gente gasta muito tempo com coisas fúteis, com coisas também importantes, mas efêmeras, né, coisas passageiras. A gente gasta mais tempo, mais preocupação, às vezes, com isso do que com aquilo que é justo, né, e santo. A gente tem, ainda que a gente faça isso inconscientemente, mas a gente dá mais a primazia às coisas que não glorificam a Deus. Dormimos demais, trabalhamos demais, nos esforçamos demais, nos preocupamos demais com as coisas relacionadas à nossa própria natureza, aquilo que é nosso aqui. E a gente está sempre na correria. A gente está sempre na correria, correndo de um lado para o outro, incessantemente. Ontem, aqui, num dos momentos, né, da comunhão que estávamos tendo aqui no grupo de jovens, nós falávamos a respeito de algumas coisas com relação a isso, porque a sabedoria, né, para se portar na presença de Deus, para fazer aquilo que é de suma importância, ela nem sempre ela vem acompanhada de uma mente totalmente clara naquilo que a gente deve fazer. E é justamente nas escrituras, né? Justamente nessa aproximação com as coisas de Deus é que a gente encontra a sabedoria, né? É estar juntos, estarmos unidos, reunidos em comunhão, buscando essa sabedoria, se deleitando na palavra de Deus. E Deus não nos chamou, né, para uma vida de correria, e sim para uma vida de serviço, né, de dedicação. Em Efésios 15:17, né, a gente entende que Deus ele requer de nós que sejamos inteiramente dispostos para o serviço. Vamos ver aqui, Efésios 5, 15, 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus.
Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a boa vontade do Senhor. E Cristo, mesmo sendo Deus, mesmo sendo o Verbo encarnado, ele prezava por esses momentos de intimidade com Deus, né? De estar próximo a Deus, buscar, orar incessantemente. Logo em seguida, nós percebemos aqui, e isso, irmãos, vai se fazer importante na nossa vida, essa vida de comunhão com Deus, essa vida de busca incessante, né? E por que eu disse que isso deveria, né, nos causar um certo assombro? Porque Jesus Cristo, sendo Deus, ele mantinha uma vida de comunhão com o Pai. Uma vida de comunhão com o Pai, orando incessantemente. E nós, muitas vezes, não temos essa urgência. Nós, muitas vezes, não somos tomados por esse assombro de perceber que nós estamos muito aquém daquilo que a vida cristã, né, uma vida digna do Senhor, requer de nós. Percebemos aqui que Cristo, quando ele retorna, está no templo ensinando, os escribas e fariseus, eles chegam para poder importunar ele, mais uma vez. E bem no meio do seu ensino, de forma maliciosa, né, e previamente já arquitetado, né, aquilo que eles fizeram, eles interpelam Jesus Cristo, eles interrompem ali o seu ensino e empurram para o meio do templo uma mulher que, tomada em flagrante adultério, eles colocam ela para ser julgada por Cristo, né? E o interrogam com o intuito de fazer com que ele tropece, né? A gente vê aqui nos versos 4 e 5. Eu vou ler o 3 novamente. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Eles queriam fazer Cristo tropeçar nas suas palavras. Queriam que ele negasse a lei de Moisés ou, por sua vez, negasse as suas próprias palavras do sermão em que ele pregava a graça, a reconciliação. E eles buscavam fazer com que Cristo tropeçasse em suas palavras. Visto que Cristo, né, não podia acusar a mulher para não se contradizer, mas também não podia, de certa forma, negligenciar a lei mosaica. Esses homens possuídos do seu próprio ego, né? Do seu próprio ego, da sua própria malícia, da sua própria astúcia, eles entregam a si mesmos, né? Quando dizem mestre. Outrora eles estavam planejando prender Jesus para que ele fosse morto. Em outra ocasião, um pouco mais atrás, vemos a multidão inflamada, né, pelos escribas fariseus, dizendo que Cristo tinha demônio, ele era possuído por demônio. E agora eles o chamam de mestre. Eles chamam ele de mestre. A gente percebe um tipo de tribunal improvisado, né? Improvisado. Em que de forma furtiva eles simplesmente aparecem e apresentam o réu a um juiz. Isso nós percebemos aqui de forma clara. O intento deles era levar a mulher a Jesus para que ele a julgasse. E de alguma forma julgasse mal. Ou se contradizendo ou negando a lei mosaica. Jesus Cristo, e perante, né, essa pecaminosa e atitude mal intencionada, esses homens se apresentam a Jesus Cristo, cheio de pretensão e adulação, chamando ele de mestre. E aqui, irmãos, a primeira falha que eles cometem. Na lei mosaica, em Levítico 20:10, né,
diz que tanto o homem quanto a mulher apanhada em adultério deveria ser levado ao tribunal para ser julgado. E eles levaram somente a mulher. Supostamente, talvez o homem fugiu, ou, como vemos aqui no início do texto, uma coisa arquitetada, provavelmente eles emboscaram essa mulher para que ela fosse apanhada em adultério, ou esse homem fugiu. E eles levaram só a mulher para ser apresentada a Jesus, para que ela fosse julgada. Isso por si só já anularia, né, esse tribunal improvisado. Eles falharam nessa conduta. Já no verso 6, nós vemos Cristo se abaixando e riscando, né, a terra com o dedo. E aqui, tanto Agostinho quanto alguns outros pais da igreja, né, chamados pais da igreja, tem por acreditar que Jesus Cristo, como era dado naquela época que o juiz escrevesse a sua sentença antes de dá-la, né, perante o tribunal, Agostinho ele diz que Cristo estava escrevendo justamente o que ele disse, né, após, no chão, na areia. Outros teólogos também afirmam que Cristo estava ali dando uma sentença, né, para aqueles escribas, aqueles fariseus, ou então escrevendo alguma coisa relacionada ao contexto, né. Calvino, no entanto, ele destoa dessas interpretações e, de fato, a interpretação que ele traz para a gente, a alusão que ele traz para a gente do texto é mais coerente, né? Porque ele diz que Cristo, no momento em que esses escribas e fariseus, de forma repentina, de forma deseducada, né, eles interrompem o sermão de Cristo e jogam essa mulher ali no meio para ser julgada de forma pretensiosa, Cristo ignora esses homens. Ele dá o seu silêncio a esses homens. E ele se abaixa e escreve na terra como se simplesmente não estivesse dando atenção, como se estivesse fazendo alguma outra coisa mais importante do que ouvir aquilo que eles estavam dizendo. E percebemos isso no verso 7, quando eles, inquietos, porque Cristo não deu uma resposta imediata para eles, eles perguntam de novo, eles fazem de novo o questionamento. Eles fazem de novo o questionamento a Jesus. E, de igual forma, um ponto interessante é que tanto Calvino quanto os outros teólogos históricos, eles remetem, né, eles nos ensinam a agir assim como Cristo. Quando situações levantadas por acusadores, pelo maligno e pelo engano do nosso próprio coração, eles nos instruem a agirmos de igual maneira, dando a essas situações, a essas armadilhas pecaminosas, o desprezo, o desdém que eles merecem. E muitas vezes, Cristo, aqui como nesse momento, em que ele para, ele dá o silêncio, é um momento de reflexão, em que ele, tomado pelo Espírito, ele para, ele pondera. E muitas vezes, irmãos, na nossa caminhada, nós, em momentos que pode parecer que somos tomados de confusão, né, ao redor, com as pessoas ao redor, ou que momentos em que somos postos, né, em dificuldade para tomar decisões difíceis, seguir o exemplo de Cristo é a forma sábia de se tomar uma decisão, de dar uma resposta num momento acalorado, de proferir um julgamento que às vezes não deveria ser feito naquele momento. Cristo, ele para, ele dá o silêncio àqueles homens e ele pondera. E movido pelo Espírito, ele dá a sua sentença. Então ele dá a sua sentença. E ele diz àqueles homens que novamente o questionam por causa do seu silêncio e provavelmente no seu coração, na sua mente ali pecaminosa e cheia de pretensão, provavelmente eles pensaram: poxa, pegamos ele. Está demorando para dar resposta, provavelmente ele ficou embaraçado agora
Agora vai ser o momento em que a gente vai fazer tropeçar. E Cristo, cheio de autoridade, cheio de sabedoria, não negligenciando o pecado da mulher, absolvendo ela de imediato, mas também não dando aquilo que aqueles homens queriam. Mas ele profere a sentença primeiramente não contra a mulher, mas contra eles. E ele, no verso 7, pedi para que os irmãos acompanhassem comigo, e como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Aqui, nessa parte, a gente percebe que a colocação e a interpretação de Calvino, ela se aproxima muito mais do texto bíblico. E Cristo, no primeiro passo, ele ignora esses homens e escreve no chão, como se estivesse fazendo algo mais importante do que dar ouvido à acusação que eles estavam tendo. E ele profere a sentença contra eles e volta a escrever no chão novamente. Mais uma vez, os ignorando. Cristo, ao dar ali a sua sentença, temos aqui a segunda falha desses homens em fazer de forma apressada, tentando pegar Jesus em suas palavras, a falha nesse tribunal improvisado. Jesus Cristo, quando ele decreta, quando ele se profere essa sentença contra eles, ele está reivindicando aquilo que está lá no Antigo Testamento, na lei mosaica, que essa é a segunda falha. A lei mosaica, ela ordenava que uma pessoa só poderia ser acusada e levada à morte por uma testemunha, por 2 ou 3 testemunhas, né? Se essa testemunha pudesse executar a pena com suas próprias mãos. É isso que dizia a lei mosaica. Não era simplesmente algo trivial. Para que uma pessoa fosse levada a uma sentença perante o tribunal, para ser acusada perante o tribunal de um pecado e ser levada à morte, a pessoa que estava acusando deveria ser capaz de, inicialmente, tirar a vida dessa pessoa com as suas próprias mãos. Essa pessoa deveria ser a primeira a imputar a justiça sobre essa pessoa e, em seguida, o povo ali reunido, o tribunal reunido, ele seguia, né, essa pessoa e executava a pena. Jesus Cristo, ele conhecia a lei de Deus, ele era a própria lei de Deus. E como ele sendo a plenitude, né, a própria plenitude de toda a revelação, ele propõe para eles aquilo que era justo e reto. Ou seja, se algum de vocês não tem pecado, e não era só qualquer pecado, e aqui é que está a primícia, né, dessa passagem, que Jesus Cristo conhecia o coração deles, Jesus Cristo conhecia a procedência deles, Jesus Cristo conhecia a conduta daqueles homens. E eles eram culpados do pecado que eles acusavam a mulher. Por isso eles não podiam imputar a mulher a justiça e a sentença que eles estavam proclamando para ela. Eles não podiam. E tomados de vergonha, né, a gente percebe no verso 9, que ouvindo eles, né, essa sentença, foi saindo do menor para o maior. Ou seja, aqui a gente fala a respeito de cargo, né? De cargo, ou seja, eram pessoas proeminentes dentro da sociedade, ali, dos fariseus, tinham cargos proeminentes, cargos políticos, cargos eclesiásticos. E a culpa, né, na consciência deles, fez com que eles, mansamente, de forma furtiva, eles saíssem cautelosamente. Ele veja que Cristo estava abaixado no chão, ainda escrevendo na areia, os ignorando. Eles saem
cautelosamente do maior para o menor. E é interessante que Calvino ele ressalta que, ao seu tempo, né, com relação ao papado, eles tivessem a mesma mente, né, desses homens que, ainda tomados de pecado, saíram do menor para o maior, ou seja, aquele que era mais influente, mais preeminente, saiu e influenciou, ou seja, uma cadeia de influência, né? Aquele que era mais preeminente influenciando aquele que era menor no seu cargo, na sua posição, e eles foram saindo. E Calvino ele condena, né? Ele acusa o papado na sua época de cometer o mesmo pecado, né, de perjúrio, em que imputavam sentenças às pessoas e usavam esse texto, a princípio, até para esconder o seu próprio pecado, né, de defender o celibato, mas para viver uma vida de promiscuidade, né, e pior ainda, né, tipo, maculando o leito, né, de casais, tomando assim, né, mulheres já casadas e tomando então o texto, né, ou seja, revogavam toda a graça, mas aqui eles aplicavam a questão da graça, né? Que Cristo ele não condenou a mulher adúltera, né? Eles distorciam esse texto para a fim de ocultar, né, o próprio pecado, aquilo que eles faziam, né, em oculto, que seria defender uma vida de não casar, né, o celibato, mas na verdade eles tinham essa vida promíscua, né? E eles cometiam o, 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 o adultério. Então aqui eles dizem que Jesus usou de graça, não condenando a mulher adúltera, a fim de ocultar o seu próprio pecado. Eles dissociam esse texto. E o Senhor, e essa, né, essa perspectiva, voltando um pouco aqui, essa perspectiva, ela é importante, né, da gente traçar, porque Jesus Cristo, como eu disse, ele não estava validando toda e qualquer forma de julgamento, né? A gente, quando lê o texto friamente, a gente pode julgar que aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos nós temos pecado. Todos nós temos pecado. E com isso, né, da mesma forma que esses, óbvio, né, esses papistas faziam na Idade Média, só que faziam isso distorcendo a palavra de Deus, conhecendo as Escrituras, nós, às vezes, por engano, podemos entender e também trazer um entendimento errado, né, para essa palavra, de que nós não podemos proferir nenhum tipo de julgamento, né? Ou seja, qualquer tipo de tribunal, então, está invalidado, né? Porque todos nós temos pecado, então nós não temos a capacidade ou a competência para julgar causa nenhuma, uma vez que todos nós estamos debaixo da mesma lei. Mas não é isso que o texto está dizendo. Não é isso que o texto está aludindo para nós. E essa perspectiva, como eu disse, é importante porque Cristo ele não está invalidando qualquer tipo de julgamento, mas ele está validando a lei, que dizia que nenhuma testemunha podia levar alguém em julgamento sem que o mesmo não pudesse executar a pena de morte nas suas próprias mãos. Ou seja, Cristo aqui ele está atacando a hipocrisia daqueles escribas, daqueles fariseus, porque eles estavam condenando, expondo o pecado daquela mulher. E aqui, irmãos, o fato deles saírem de forma furtiva, né, cautelosamente, é um traço daquilo que vemos com pessoas com o coração endurecido, quando têm os seus pecados e suas mazelas expostas. Elas fogem de diante da presença de Deus. Elas se escondem. E aqui, para eles, foi melhor eles serem desmoralizados do que expostos à sua vergonha. Por isso eles saíram de forma furtiva. Por isso eles saíram de forma furtiva, de forma silenciosa, de no meio da multidão. Percebam que, para eles, no cálculo deles, né, era melhor eles serem desmoralizados ali no momento do que ter a sua vergonha exposta
serem escandalosamente expostos ali perante a congregação reunida, né? E, infelizmente, irmãos, nós, no meio cristão, né? Isso aí no mundo é dito, é visto, né? Mas no meio cristão, nós, como povo de Deus, nós às vezes incorremos no mesmo erro desses escribas, desses fariseus. Muitas vezes nós falamos, proferimos coisas sem ter a devida competência, né, para julgar uma causa, ou para que possamos, assim como a lei ordena, né, se coubesse a nós, praticar a justiça, né, com as nossas próprias mãos. Nós não podemos praticar a justiça nas nossas próprias mãos. E isso eu digo porque, assim como aqueles escribas, aqueles fariseus, estavam incorrendo de perjúrio, né, de falso testemunho, estavam mentindo perante o tribunal que eles mesmos arquitetaram, nós, da mesma maneira, precisamos ter a cautela, ter o cuidado, para que não sejamos, para que não incorramos, né, no mesmo erro. O falso testemunho, ele é a quebra do nono mandamento. E é por isso que se existe, né, algo, né, entre nós que não ficou de forma clara, uma conversa, uma discussão, algum mal-entendido, antes de falarmos, antes de proferirmos algo a respeito do nosso irmão, nós precisamos primeiro aclarar as coisas, para que a gente não incorra nesse mesmo problema, na quebra desse mandamento. E a prática da palavra de Deus, ela nem sempre vai ser agradável, né, aos nossos sentidos, mas que nós, da mesma maneira daqueles escribas fariseus, que nós não tenhamos nosso coração endurecido, que não sejamos pecadores quanto mais, pecadores que incorrem sempre nos mesmos erros, nas mesmas práticas, pecadores que, assim como um animal selado, né? Quando se coloca uma venda nos seus olhos, ele vai para frente e não importa aquilo que tem na frente dele, ele vai passando e vai fazendo. Que não sejamos homens e mulheres dessa maneira, mas que possamos dar crédito à palavra de Deus. E, irmãos, enfim, aqui já no verso 10 e 11, apesar desse julgamento, né, de Cristo, dessa sentença proferida aos escribas e aos fariseus, que também fica de ensinamento para nós com relação à quebra do nono mandamento, né, falso testemunho. E isso, irmãos, é importante porque lá em Êxodo 20:20, quando a gente vê a descrição do falso testemunho, do mandamento, nono mandamento, né, tá lá que não professarás falso testemunho contra o seu próximo. E aqui a gente está falando do âmbito da igreja, quanto mais as pessoas de fora, né? Ou seja, contrário, né? A gente está falando do âmbito da igreja, a gente não pode proferir falso testemunho quanto as pessoas de fora, os ímpios aí, a gente não pode, né? Quanto mais aos irmãos, né? Aos nossos irmãos da fé. E aqui, finalmente, uma boa notícia, né? Proferida por Jesus Cristo. Quando ele se levanta, e aqui outro ponto interessante é que a gente pode ter uma ideia de que talvez, né, toda a congregação se levantasse e fosse embora, né, ficando apenas Jesus e a mulher. Mas o que de fato aconteceu foi que esses homens foram embora de maneira furtiva. Verso 10 e 11. E erguendo-se Jesus, verso 9, né? Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela sua própria consciência, né, foram se retirando, um por um. Ou seja, esses homens que levaram essa mulher para ser julgada.
saíram um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio, onde estava. Ou seja, a congregação reunida, eles entram, interpelam o sermão de Jesus Cristo, colocam essa mulher no meio e provavelmente, como eles vinham para importunar Cristo, né, entende-se que eles ficaram ali ao redor dos dois, né? E Jesus Cristo se abaixa e ignora-os, né? Quando ele profere a sentença, esses homens fogem. Então Jesus se levanta, né? E não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Uma boa notícia proferida por Jesus Cristo. Uma mensagem de esperança, né? Em meio às palavras de acusação e de vergonha. Nenhum dos acusadores ficou. Todos fugiram. Todos. Restando apenas a mulher perante o mestre. Na lei mosaica, se as testemunhas, né, fossem invalidadas, né, se elas fossem tomadas em falso testemunho, em perjúrio, as acusações eram retiradas. E o réu era inocentado logo após. Percebam que Jesus, irmãos, ao inculcar na mente, né, desses acusadores a sua própria conduta pecaminosa, de forma nenhuma ele isenta a pecadora de seus delitos, mas a despede com a ordenança de que ela não peque mais. Ela não peque mais. De mesma forma, não é diferente, né, para conosco. E ao contrário daquilo que os acusadores, né, sendo confrontados por Jesus Cristo, eles fogem, preferindo esconder os seus vícios pecaminosos. A mulher fica perante o justo juiz e, reconhecendo o senhorio de Cristo, ela recebe dele o seu perdão, né? Porque ele diz logo após: ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém. Então diz Jesus: nem tampouco eu te condeno. Automaticamente Jesus Cristo perdoa, né? Perdoa aquela mulher e a instrui a não pecar mais, a não incorrer mais no mesmo erro, a mudar sua procedência, mudar o seu estilo de vida. E com isso, irmãos, nós, nesse breve texto, nessa breve reflexão, nós concluímos que existe perdão para o pecador arrependido. Às vezes, nós podemos ser acusados por outros, pela nossa própria consciência, e, consequentemente, as nossas mazelas, elas ficam expostas, né, perante Deus. Mas nisso existe graça. Nisso existe graça. Nisso existe graça. Quando Deus, aqui, ao exemplo dessa mulher, quando o pecado dela é exposto, é uma forma de Deus, por meio da sua graça, estancar aquela sangria desatada, fazer refrear aquele pecado, aquela conduta. Percebam que a mulher é levada a esse julgamento, tomada no ato do adultério, ela é impactada por essa atitude de ser levada a julgamento e perante o justo juiz, o reto juiz, ela recebe dele o confronto com as suas palavras e o perdão. Visto que quanto os tais atos, né, escondidos, né, quando esses atos não são refreados, não são, pela graça de Deus, expostos, trazidos à tona, a gente podemos incorrer na falha, né, de permanecer, de perpetrar esses alguns comportamentos pecaminosos, né, que nos afastam de Deus. E a exposição
dos nossos próprios erros, né? Dessas nossas mazelas, pela palavra, pelas escrituras. Nem sempre é algo palatável, algo agradável, mas é um meio de graça que Deus estabelece para nós, para que possamos corrigir a nossa rota, para que possamos, de forma cautelosa, fazermos essa análise, prescrutar o nosso coração, o nosso entendimento e corrigirmos os nossos caminhos, as nossas rotas. Diferente dos escribas e fariseus que fugiram. Eles fugiram preferindo o descrédito ao arrependimento. Eles preferiam manter o seu coração endurecido do que se arrepender. Eles preferiam manter o seu pecado escondido para a condenação. A mulher permaneceu exposta ali perante o justo juiz, mas arrependida e redimida. Que possamos nos achegar a Deus, sua misericórdia, de forma voluntária, arrependidos, pois sabemos, temos a certeza de que um dia, em que diante de um grande tribunal branco, um grande trono branco, nós seremos convocados. Como diz a Escritura, nada. Aqueles perversos, né, que se escondem e preferem agarrar-se, né, à sua vida pecaminosa do que ao arrependimento, do que à redenção. Esses tais, a palavra de Deus diz que vão procurar em pedras para se esconder, mas não vão achar. Vão procurar lugares para que possam se ocultar dessa grande e terrível visão do trono branco do Senhor. E eles não vão achar lugar para se esconder. E graças a Deus que nós, né, ao sermos convocados a nos apresentar ao justo juiz, vai ser para nossa aprovação e não para nossa condenação. Pela sua graça e sua misericórdia, estaremos com ele eternamente. Possamos aplicar a palavra de Deus ao nosso coração e, assim como aquela mulher, que ainda que pecadora, reconheceu o senhorio de Cristo sobre a sua vida, aquele que o único que poderia perdoar, né, os seus pecados. E Cristo, ao passo que ele não veio para julgar naquele momento, né? Ele dá a sentença e ele profere uma palavra de esperança, né, para aquela mulher pecadora arrependida. Possamos permanecer firmes na graça e na dependência do nosso Senhor, que Deus possa nos abençoar. Amém, irmãos?